Bem, bem-vindos ao Debate-Papo. Vamos ter hoje a presença do pastor Átila Pio. Eu vou convidá-lo aqui a participar. Bem, o Átila ainda não entrou. Vamos esperar para que ele possa estar entrando. E então poderemos convidá-lo a participar. Vamos aqui ver se o pastor Átila já entrou. Ainda não entrou, mas ele logo ele já entrou. Nós já falamos com ele por telefone. Vamos só esperando que o pastor Átila possa entrar. Daniel, saudando aí o pessoal, a Luana também. Esperemos um pouco mais para a entrada do pastor Átila. Ele já deve estar chegando aqui. Vamos esperar a entrada dele. Deixa eu mandar uma mensagem aqui para ele. Ok. Um pouco mais. O Debate-Papo é uma conversa entre amigos, sempre de um tema relevante e se buscando falar de uma forma edificante, aquela conversa entre amigos mesmo, né? Então, daqui a pouco nós teremos a presença hoje do pastor Átila Pio, que nos estará falando um pouco da sua experiência de vida, do seu ministério, né, de como ele foi chamado ao ministério e como ele tem levado o ministério ali na Igreja de Nova Vida do Santo Cristo. Então, esperemos só mais um pouco para ele entrar. Só estamos aqui esperando ver se conseguimos. Da última vez tivemos umas dificuldades, mas soubemos que foi um problema inclusive no Instagram. Várias pessoas naquele dia tiveram o mesmo tipo de problema, de ter dificuldade de comunicar-se, tudo através do Instagram, sendo congelado, cortado. A utilização que tem sido, creio eu, muito intensa nesses dias. Então, agora sim, eu creio que seja o Átila. Vamos aqui, vamos entrar. Só esperando. Agora sim. Agora foi. Está me ouvindo bem? Estamos no ar. Então, Estou ouvindo bem. Então está ótimo. Esperemos que hoje, aquele dia, parece que foi um problema no Instagram. Várias pessoas passaram, até mesmo teve uma live com o pastor Hernandes Dias Lopes, aconteceu a mesma coisa, aquela coisa de cortar no meio e tudo mais, aquela dificuldade toda, né, que nós tivemos. Eu pensei até era minha, porque eu nunca tinha entrado assim ao vivo pelo Instagram, eu sempre faço pelo Face. Então. Mas vamos dizer, é uma experiência, né? Vamos aprender. Nós vamos aprendendo, né? Vamos aprendendo. Amém. Todos nós. Átila, a gente se conhece há muito tempo e tudo mais. Da última vez estava tão interessante que você estava contando a sua experiência tanto de salvação e como é que Jesus chegou à sua família, iniciando se eu não estou cometendo um erro, pelo seu avô, né? Que foi o primeiro a ter um encontro com Jesus. Conte-nos um pouco, recapitule um pouco disso aí. Eu cresci sabendo dessa história, né? O meu avô, ele era viciado no alcoolismo e uma das minhas tias, inclusive ela, quem disse que
levou à igreja. Ela mesma não ficou, mas levou ele para a igreja, porque não aguentava mais ver ele no vício. E ele teve uma experiência com Jesus, se converteu na Igreja Batista, a primeira Igreja Batista de Ipanema, né? Então eu vi a história da minha mãe contando, meus tios, que quando eram crianças e adolescentes, meu avô subia às comunidades do Leme, da Zona Sul em si, né, Ipanema, para pregar o evangelho, culto doméstico nas casas dos irmãos que residiam nas comunidades, Chapéu Mangueira, Babilônia, Pavãozinho. Que coisa! É verdade. E minha mãe, até uma vez, ela contou a história, enquanto eles estavam lá na reunião, nós descíamos para a Praça General Osório para brincar. Corriam da reunião. E então minha avó frequentava também a igreja, mas quando, em 69, o meu avô faleceu em fevereiro. Ele fazia perfume, né? Ele era perfumista, fazia perfume em casa para vender. Eu me lembro que às tardes eu estava ao lado dele e ele fazendo perfume, extrato, né? Que antigamente se chamava extrato. E ele faleceu em fevereiro de 69. Quando ele faleceu, não tinha mais ninguém da família do Senhor frequentando a igreja, mas em novembro do mesmo ano, uma tia minha, você conhece, conheceu a Nadir, mãe de Jorginho. Sim, conheci. Ela começou a frequentar a Igreja Batista de Ipanema. Isso aí em 69 até 72, quando ela passou no ônibus 434, Grajaú Leblon, muitas pessoas conhecem. Ela passou em frente à Igreja de Nova Vida, na General Polidoro, e aí ela procurou se informar o que era, que ela via tantas pessoas saindo bem arrumadas naquele prédio ainda no tijolo, em construção, e ela soube que era a igreja. Mas lá na Igreja Batista eu comecei a frequentar, eu ia à escola dominical, tinha os embaixadores do rei, né? Embaixadores do rei. E tempo muito bom, tempo bom. E começamos então a frequentar a Igreja de Nova Vida, isso já em 72. Você se lembra do Jorge Abreu? Minha tia trouxe a família de Jorge Abreu para a igreja, porque a família dele também era lá da Igreja Batista. Ela trouxe a esposa dele e os filhos para a Nova Vida em Botafogo, e trouxe também a irmã, meu pai, uma que era costureira em Botafogo, você deve se lembrar dela também. Então, eu me lembro de muitas vezes estar lá era no terceiro andar que ela costurava, né? Verdade. No terceiro andar, me lembro disso. Já está na glória também. Foi com 100 anos para a glória. Puxa vida! Puxa. Então, mulher fiel, né? Fiel. Quando eu me lembro justamente disso que a Bíblia fala, né? De Dorcas, fala que costurava e tudo, mas eu me lembro dela justamente nesse texto, que muitos da igreja eram abençoados por ela. E ali, naquela sala de costura, ela fazendo para Cristo mesmo. Às vezes as pessoas, não é, Átila, te interrompendo, desculpe, mas as pessoas, às vezes, elas acham que elas têm que fazer uma coisa muito complexa para servir a Deus, e às vezes com o seu dom simples você pode servir a Deus tão bem, que era o caso dela, né? Verdade. Tem pessoas que pensam que tem que fazer algo grandioso, não é verdade? Algo grande e que apareça à primeira vista. E às vezes não é assim. Tem muitas pessoas servindo a Deus, cheias do Espírito Santo, fazendo uma obra maravilhosa, e às vezes essa obra, aos olhos humanos, não é nada ou quase não é percebida. Mas se ela faltar, aí será notado. Não é verdade? Eu me lembro, inclusive, tinha pessoas como o seu Cid. Se lembra do seu Cid? Que dirigia todos
os introdutores, o pessoal que recolhia oferta e tudo. Cid Ribas, pronto, lembrei o nome dele, Cid Ribas. O seu Cid, ele passou a vida inteira servindo a Deus, o que? Organizando. Né? Organizando quem é que ia recolher oferta, quem é que ia ficar no elevador, quem é que ia distribuir a ceia e tudo mais. Tinha um senhorzinho, que eu não me lembro o nome dele, bem pequenininho, que ele falava que o ministério dele era abrir e fechar a porta. Ele era um porteiro. Você lembra dele? O senhor escuro, pequenininho. Olha, ele nunca negou um sorriso a uma pessoa. Quando nós chegávamos à igreja, certamente sabíamos que ele estaria ali. Exatamente. Exatamente. Então, mas aí e o teu encontro mesmo com Cristo? Pois é, nesse inteirinho eu tinha já adolescente, então uma tia me levava no espiritismo, né? E a outra me levava para a igreja. Então era a briga da carne com o espírito mesmo. Né? Uma chamava para o espiritismo, mas com 17 anos eu tive um encontro com Jesus. Foi algo assim maravilhoso. Eu disse para você que eu tinha ido naquele que até então frequentava tudo isso, mas ainda não tinha nascido de novo, ainda não tinha tido esse encontro com o Senhor, né? E nesse passeio que foi lá em Areal, ali eu senti a graça de Deus, a presença de Deus, e dali eu me decidi seguir a Cristo. Eu tinha 17 anos nessa época, e foi num passeio que nós fizemos, estava lá o Bispo Tito, a Julinha, que dirigia a juventude, né? Estavam lá você e seus irmãos, primos, e a partir dali eu me batizei em 77, em novembro, e logo comecei a trabalhar na escola dominical, servindo a Deus. Quem é que te batizou? Foi o Tito mesmo? O Leonardo Abud. Pastor Leonardo. Cultos de segunda-feira. Bênção, né? Bênção pura. Rapaz, a gente ficava ali e louvava. Às vezes ficava no mesmo corinho vários minutos e a gente sentia a graça de Deus. Eu me lembro dele que ele sempre falava assim: hoje, como o louvor foi muito extenso, nós não vamos trazer uma palavra, mas segunda-feira que vem nós traremos uma palavra. E sempre, às vezes, sempre a segunda que vem. Assim, né? Mas só no louvor já era uma bênção, né? Não, e muita cura, muita libertação com o pastor Leonardo. Era muito. Verdade. E eu me lembro que ele era tipo assim, o rei do gabinete pastoral, né? Era fila e mais fila para atender, né? Atender. Um dom mesmo, um dom de Deus. É outra coisa que a gente pode abrir um parênteses aqui interessante, que as pessoas às vezes pensam que um pastor é um grande pregador, um grande administrador, também. Mas por vezes o que mais identifica um pastor são esses cuidados pastorais, como era o caso do pastor Leonardo Abud, né? Verdade. Um homem que nunca se negou a atender, seja que pessoa for, né? Em que condição estivesse. Verdade. Sempre Quantas pessoas chegaram realmente assim, muitas pessoas destruídas emocionalmente, espiritualmente, a vida arrasada, né? E começaram ali no gabinete pastoral, ele aconselhando, ele falando. E casais destruídos, né, Átila? Ele tinha um dom com casais de reunificar a família, uma coisa impressionante. Impressionante. Então, quer dizer, você foi batizado nas águas por ele. Por ele. Poxa, olha que privilégio. Privilégio. Ele fez meu casamento. Eu sempre digo, ele foi meu patrão, porque eu trabalhei na Rádio Relógio com ele, né?
e também ele foi meu pastor, me batizou nas águas, fez meu casamento, então foi bênção. Discípulo aí, discípulo mesmo. Né? Quem me batizou foi o Tito. Foi quem me batizou. Em São Paulo, né? Ainda trabalhando para Jesus lá em São Paulo, com 85 anos. Está com 85 anos, não parece. Não, ele e pastor Valmir Cohen são impressionantes. São impressionantes. Vamos esperar. É Josué e Caleb, né, rapaz? É Josué e Caleb, os dois. Verdade, verdade. Mas são experiências, né? Então, eu me batizei nesse ano, em 77. Comecei a trabalhar na escola dominical. Sua mãe, né? Tiara, que a gente chamava. Tiara, que a gente chamava. A diretora da escola dominical. E toda terça-feira nós tínhamos aquela orientação com ela, aquela reunião dos líderes, né? Toda terça-feira, oração pelas crianças, pelos professores, pela igreja. Então, foram, assim, experiências marcantes na minha vida, que me edificaram bastante, que me ensinaram a servir a Deus, né? Andar com Deus e não ver as impossibilidades. Eu me lembro que vocês vinham da Penha, né? Vinham da Penha de manhã, com ônibus, voltavam à noite, voltavam para a igreja. Então, essa disposição, essa disponibilidade de servir a Deus, eu aprendi também muito com você e sua família. Nós pegávamos era 485, né? 485, íamos lá para a igreja de Nova Vida. Cansei de botar, porque eu botei o terno, eu junto com o filho do pastor Leonardo, Tuninho, né, que é hoje bispo Antônio Abud, né? Nós dois fomos os mais novos a servir ceia, sendo que eu fui o primeiro a servir ceia mais novo, né? Então, com 14 anos, eu já botava o terno e gravata e tudo mais, ia para lá de espinha no rosto para servir a ceia, para recolher oferta. E você contou aqui da última vez que você passou também por aquela experiência que nós tivemos trabalhando em tudo que é campo, né? De campo como o famoso Dave Duplessis, que era o pai espiritual, digamos assim, do bispo Roberto McAllister. Ele sempre dizia: comece a treinar um pastor fazendo ele trabalhar na escola dominical. Cuide dos cordeirinhos, dizia ele. Cuide dos cordeirinhos. Quer dizer, você passou por isso, né? Verdade. É assim um aprendizado, porque na escola dominical você tem que estudar, você tem que pesquisar para que você possa ensinar, né? Então, você, dando aula, você também aprende muito. Como eu disse também, um outro líder, né, não só o líder do princípio, mas eu já ouvi de outro líder, também vem a ser discípulo, mais longe do princípio, digamos assim. Ele disse: olha, eu acho que eu vou exigir que o homem, para ser ordenado a pastor, ele tenha passado pela escola dominical. É bom. As crianças, né? Porque a criança, quando você ensina ela aprende. Desde pequenininha, ela já sabe o que está acontecendo. Ela aprende os corinhos. Tem corinhos que eu aprendi pequeno, que até hoje, né? E tem corinhos mais recentes que eu não lembro, mas os corinhos, quando eu era pequeno, adolescente, eu canto até hoje. Não, quem não se lembra, né, do Com Cristo no Barco Tudo Vai Muito Bem, quem não se lembra do Três Palavrinhas Só, né? Eu aprendi de cor. Essas são músicas que aprendemos quando criança, né? E você sabe uma que me marcou na escola dominical? É aquele cuidado, olhinho com o que vê. O Salvador, né, do céu está olhando para você. Exatamente. Então, quer dizer, isso fica na gente. A Bíblia fala, né? Ensina
o caminho em que a criança deve andar. E mesmo sendo velha, ela não se desviará. Então, isso é algo tão importante. Agora, eu soube, você mesmo me contou, né, que você trabalhou parece que em tudo, né? Limpando, ajeitando as coisas, trabalhando de ascensorista, porque, para quem não sabe, a Igreja de Nova Vida de Botafogo, aquele edifício belíssimo que tem ali na General Polidoro, ela é um edifício mesmo, e tem um elevador para poder acessar fora da escada todos os andares. As pessoas têm a igreja tem a galeria, sobem pelo elevador, e havia uma escala, né, de ascensoristas. Quer dizer, você foi um dos ascensoristas ali. É verdade. Ascensorista, às vezes, e a gente ouvia o culto pelo alto-falante, né, do elevador. Tinham muitas atividades, né, na igreja de Botafogo. Você, recepção, ascensorista, você tinha o estacionamento, que tinha que também orientar os irmãos que estavam chegando de carro, né, onde estacionar. Então, eram muitas atividades e era uma igreja que exigia muitos homens, muitos obreiros, né? E graças a Deus a gente tudo andando conforme a orientação, não só dos pastores, mas dos diáconos também, né? Então, para mim, foi assim uma escola em tudo. Eu me lembro que eu tenho um amigo, hoje ele é pastor também, ele disse assim: poxa, Átila, a primeira vez que eu fui na juventude, você estava limpando lá o sexto andar e você disse assim: oi, você quer me ajudar? Ajuda, vem limpar as cadeiras. Né? Se você falar isso para hoje, para algumas pessoas, fala assim: não, eu quero é pregar, eu quero é tocar, né? Mas ele sempre me fala isso: poxa, Átila, você, a primeira vez que eu fui na juventude, cheguei cedo, você já estava lá, e você disse assim: vem me ajudar aqui. Limpa a cadeira, tira o pó da cadeira, passa o pano no chão. Até isso marcou a vida dele. Hoje ele é um pastor, um líder das nossas igrejas. Glória a Deus, glória a Deus. Era uma coisa que, por exemplo, nós que crescemos juntos nesse período, né? E que foi um período, como nós falamos aqui, como há pastores da nossa geração e próximo à nossa idade, que passaram por essas coisas, que limpávamos o sexto andar, que movíamos as coisas do lugar. Eu e meu primo, né, Rodolfo, nós carregamos muitas vezes o piano. Você lembra do piano? Que tinham 2 pianos, né? Um no terceiro andar, que vivia mudando. Era um piano armário menor. Esse eu e o Rodolfo éramos carregadores oficiais de piano. Íamos para cima e para baixo, para cima e para baixo, levando aqueles pianos, né? E as pessoas, às vezes, pensam, como você mesmo falou: eu quero pregar, eu quero dirigir um louvor e tudo. A gente limpava banheiro, a gente limpava o local. E na Vila Nova Vida, né, quantas vezes fomos lá para plantar árvore? Plantar árvore, aquele sol escaldante, não tinha nada plantado naquele terrenaço, aquele terreno imenso, um sol escaldante, né? Você via as pessoas vermelhas. Você? Não, eu ficava um tomate, né? Ficava um tomate. Nós íamos com alegria. E o ônibus que eu fui para a vila já atolou algumas vezes ali naquela estrada. Uma vez nós fomos para um retiro na vila, havia um trem descarrilado, e aí ficamos ali horas. E antigamente a iluminação era um breu, e fala: esse lugar aqui é de risco, lá no interior do Amapá, em Caxias, né? Não Amapá lá no norte, não, é Caxias. Entre Lote 15 e Amapá, né? Ficava a Vila de Nova Vida, no interior, entre Caxias e Nova Iguaçu. Eu acho que é limite mesmo. Parece-me que é Belfor Roxo. Belfor Roxo?
Então, é um lugar assim de limite. Quando inicialmente íamos lá, eu me lembro até mesmo de, num rio perto ali, era a área de desova. De vez em quando Isso, a tinha gente tínhamos umas que passar coisas pela ponte, né? boiando, né? Era gente morta. Tínhamos que passar pela ponte, né? Antes de Passar chegar à pela vila. ponte. Terreno muito grande e nós fomos lá, plantamos muitas árvores, muitas vezes o ônibus atolou, me lembro o Bispo Márcio Alves, o ônibus que nós fomos com ele atolou e ele também ajudando a empurrar o ônibus. Uma experiência... Eu estava nessa aí quando atolou e que tivemos que entrar debaixo do ônibus para tirar a lama, né? Ficou todo Meu mundo Deus, marrom, todo mundo marrom. Não, isso verdade, é aquele negócio, tudo isso faz parte faz de uma parte. formação, né, que nos Nós leva. tivemos, nós tivemos uma base, o Aloysio, muito sólida, não é? Passamos por homens assim, eu me lembro que foi naquela época que o pastor Valmir chegou da África, voltou da África, Sim, ele assumiu a juventude, era o líder da juventude, então foi foi assim, quando o Haroldo começou a ser separado para ser pastor. Haroldo isso, Gomes, Bruno Gomes, só na que glória, né? fundou a Nova Vida do Alcântara. Aquela igreja maravilhosa. Hoje o filho, né, está à frente da igreja, o André. O André. Mas aí o teu chamado? Pois é. E aí nós começamos, trabalhávamos, né, nesses setores e sempre estando na juventude e indo a retiros. Um dia um pastor me chamou para fazer o louvor. Eu disse, eu posso fazer? Pode sim. E aí, a partir dali, nós começamos a fazer louvor na juventude. Sempre éramos chamados para ministrar o louvor, fazer a abertura do culto. E daqui a pouco começou a me chamarem para... Átila, vem pregar. Eu disse, pregar? Eu? Como é que pode? Eu não sei pregar. Não, começou... E ali começamos a pregar, a ministrar, e sempre na igreja, servindo a ceia, e servindo no ofertório, fazendo louvor na juventude. Comecei a trabalhar com a irmã, a missionária Alice Jardim, me chamou para trabalhar na equipe dela, às terça-feira. Aquele culto que vinham muitas Também senhoras. outro lugar de formação de pastores. Coisa maravilhosa, né? Maravilhosa. E então começamos a trabalhar, né, com ela nesse culto e orando pelas pessoas, intercedendo pelas pessoas que vinham à frente, ela me chamando também para fazer o louvor. Tinha vez que ela viajava, ela era ministrada em Singapura, dava aula em Singapura, né? Era uma conferencista internacional, assim como você, né? Conferencista internacional, é um privilégio estar falando com você aqui. Que isso? E aí ela viajava, eu ficava ministrando, pregava, fazia o culto todo. Quando ela disse, ai, Átila, se eu pudesse eu te levava em Singapura, porque eu posso levar alguém comigo, mas eu não falava inglês. Ela falou assim, mas tem que falar inglês. Eu disse, poxa, eu não falo inglês. Ai, Átila, se você falasse inglês eu te levava para Singapura para você ver a conferência, participar, ia ser muito bom para você. Felizmente não participei, mas ela viajava, sempre que ela viajava ou ia de férias e me chamava para fazer o culto, fazer a reunião que ela ministrava. Durante muitos anos ela ministrou nessa reunião, vinham muitas senhoras, né? E problemas de família, basicamente, intercessão, por isso. Um dia passaram os anos, eu sempre trabalhando nesse setor. Eu fui trabalhar fiquei 2 anos numa igreja em Copacabana, igreja de Nova Vida, pastor Roberto Augusto. Ele foi bispo juntamente com o Macedo na Universal. Ele foi o primeiro deputado federal da Universal. Em 88, ele retornou para a Nova Vida. Ele voltou para a Nova Vida. E ele ficou em Botafogo quando ele abriu a igreja em Cascadura, e a esposa dele foi a primeira mulher que o bispo ordenou, a primeira e única que o bispo ordenou
pastora Geisa Maria, esposa do Roberto Augusto. E ela trabalhava em Copacabana, com a igreja, no prédio 928 da Avenida Copacabana, no 8º andar. Ela disse, Átila, eu preciso de alguém para estar lá comigo. Eu fui, fiquei de 93 a 95 com ela, trabalhando lá. Eles vinham de Niterói, ele deixava ela em Copacabana, ele ia para Cascadura, depois voltava para Copacabana, apanhava, ia para Niterói. E às vezes à noite a mesmíssima coisa. Poxa vida, que fé, que disposição. Já era um senhor de idade para trabalhar na obra do Senhor, né? E isso também me ensinou muito, porque às vezes a gente não tinha nem músico lá e ele fazia o louvor no gogó. E aprendi isso, né? Você não tem músico, faz no gogó. Né? Aprendi muito isso também. Então foram 2 anos de experiências assim maravilhosas. Quando eu retornei para Botafogo, acho que no mesmo período, passaram uns 3 anos, eu continuei trabalhando na igreja e eu já tinha me formado, até então já tinha me formado em jornalismo, estava trabalhando na Rádio Relógio também. Quando o pastor, ele me disse assim, Átila, hoje é 31 de dezembro, você vem à igreja? Eu disse, venho, vou sim, irei. Ele disse, chega mais cedo, vem ao meu gabinete. Foi quando ele disse assim, olha, o pastor de Santo Cristo vai ser transferido, nós precisamos de alguém lá, queremos que você fique lá. E aí aceitei, isso foi no dia 31 de dezembro, dia 4 de janeiro eu já estava indo para Santo Cristo para conhecer, para ver. E aí fiquei lá 4 anos como diácono, depois fui ordenado a pastor, onde estamos até hoje. Glória a Deus, glória a Deus. E eu imagino que, por exemplo, o Santo Cristo é uma experiência diferente, porque você teve experiência em Copacabana, teve experiência em Botafogo mesmo, cooperando nesses ministérios, mas o Santo Cristo já é uma realidade bem distinta, né? Verdade. De tudo que eu tinha passado, né? A gente estava acostumado a dizer, naquela igreja em Botafogo, tudo funcionando, tudo no lugar, né? Eu ia pregar, acho que terça-feira já tinha água lá, já tinha um copinho d'água. Então, tudo isso, você tinha que chegar e arrumar, e limpar. Nós fomos para o casarão, lá no Alto Morro do Pinto. Lá em cima mesmo. Era telha, você tinha que limpar, porque caía as coisas da telha, e você tinha que limpar. Quando chegasse, tinha que colocar plástico nas cadeiras, no ventilador, no púlpito. Então, foi uma outra experiência. Às vezes eu olhava assim, a casa era de 2 andares, eu olhava assim, tinha as crianças lá embaixo, porque tinha assim, ainda um buraco, né? Eu falei assim, gente, não pula aqui, não pode dançar, porque tem criança lá embaixo. A gente não pode movimentar muito aqui em cima, não. Ai, meu pai. Que situação. E hoje vocês estão aonde? Hoje nós estamos... Depois eu me mudei, fiquei 1 ano lá em cima, nos mudamos, fomos para um sobrado, onde ficamos 4 anos. Agora estamos na Rua Santo Cristo, aquela que vai para a direção, depois que passa a praça, que tem uma igreja católica no meio, é a rua que vai para a rodoviária. A rodoviária? Vai para... Eu digo assim, nós estamos entre a rodoviária e a cidade do samba. E qual é o endereço lá, Átila? Qual é o endereço? Santo Cristo 269. 269. É uma loja, nós estamos lá nessa loja, estamos fazendo uma pequena reforma agora. E vim de lá agora, estava passando verniz nos lambris. A Amanda está um pouco aqui cheia de verniz. Não é brincadeira, não. Não é brincadeira esse negócio de obra. Não é fácil, não. Está passando por uma experiência. E nesse momento, assim, que nós todos, como igreja, nós estamos vivenciando, né, esse isolamento, por causa dessa pandemia, a igreja teve que de certa maneira, se reinventar, né? A metodologia de trabalho. Como é que vocês têm experimentado?
Eu tenho ouvido muitos líderes, né, falando que a igreja teve que se adaptar, né, e que agora é um novo momento, né? E a igreja aprendeu, né? Eu creio que a graça de Deus é sobre a igreja, somos o povo de Deus, Deus tem sempre um escape, né? O povo de Deus é abençoado, e nós tivemos agora que aprender tecnologia, né? Fazer Claro. live, fazer vídeo. Nós ficamos de março até mais ou menos tem 2 meses que retornamos, assim, ainda muito aos poucos, porque os membros da minha igreja praticamente são senhoras, idade de risco, né? Então, muitas não estão ainda indo à igreja. Nós tivemos que, durante esse período, eu fiz muitas lives, gravava, eu ia para a igreja aos domingos de manhã, sozinho, e gravava o culto, fazia o louvor, pregava, gravando, depois compartilhava com os membros, com os grupos. Fiz muito isso durante esse período todo, porque nós ficamos realmente de março até agora sem culto, sem fazer culto. Então, era realmente pelas lives, né? Eu creio que abençoou muitas pessoas têm sido abençoadas, né? E pelas lives que os pastores têm feito, e é um novo momento para a igreja. Eu acho que esse equipamento, essa tecnologia, a igreja não pode mais abrir mão dela. Porque, De certa maneira, você, formado em jornalismo, fica um pouco dentro dessa sua área, né? Uma área mais lidada com a comunicação e tudo. Isso realmente toda a igreja vivenciou, né? Nós estamos experimentando a mesma coisa. Uns sabem lidar melhor com tudo isso que é a mídia, a multimídia, esses caminhos todos, e outros, como nós todos aqui, estamos aprendendo, né? Estamos crescendo junto com este momento. O pastor Lamartine, da Igreja IA, né, lá de São Paulo, Lamartine alcança milhões. Isso eu não estou exagerando, não. Ele tem mesmo seguidores, seja pelo YouTube, seja pelo Instagram, coisa que ele nunca imaginou que acontecesse, e agora ganhou tantas almas através desse meio, que ele vai ter que começar a abrir igrejas. Então, quer dizer, surge aí uma expansão missionária, porque ele vai abrir igreja em Portugal, vai abrir igreja em outros países, outras nações, fora o que é por aqui, né? Surgem trabalhos de edificação, seminários estão sendo dados remotamente. Então, quer dizer, agora as coisas mudaram. Verdade. E a oportunidade que a palavra de Deus está tendo de entrar em quartos, né? Eu me lembro que o bispo Roberto, ele disse que uma vez foi chamado para atender uma senhora, uma socialite aqui do Rio de Janeiro, e ele, quando ao chegar na casa dela, ela estava no quarto todo escuro, uma pessoa oprimida, né? E uma pessoa que tem um nome famoso, tem um prédio na Rio Branco que tem o nome da família dela, e ela estava nessa situação. Então, pessoas que estão, de repente, no hospital, pessoas que estão, de repente, num asilo, pessoas que, às vezes, o parente não leva à igreja, à congregação. Essas pessoas estão recebendo a palavra através desses meios. Então, a importância... Verdade. Porque que nós estamos aqui fica gravado. Guardando as devidas proporções, o que aconteceu com a Rádio Relógio Federal, né, que era através da rádio, e trabalhos como a Escola Bíblica do Ar, que foi do pastor Davi Gomes, pastor Batista, da Batista da Esperança, ali no centro do Rio também. Então, trabalhos como esse foram trabalhos revolucionários.
O café espiritual, né? Café espiritual do Bispo Roberto, 5 minutos de devoção diária, são coisas revolucionárias que alcançaram pessoas. Você deve, claro que você se lembra disso, o Tito, ele junto com outros pastores, ele começou aquele trabalho Bom Dia Brasil, que depois até mesmo pediram a Igreja de Nova Vida, a Rede Globo mesmo pediu, né, para usar o nome Bom Dia Brasil, e autorizaram. Mas o bispo autorizou, sem cobrar nada, ele autorizou o uso. Exatamente. Chega em lugares que antes não chegavam, presídios, lugares que as pessoas, através do rádiozinho, ouviam e tudo, e hoje a mesma coisa com essa revolução, chamemos revolução digital, né? Uma revolução mesmo, né? Uma coisa assim que a pessoa que, sei lá, no século passado, se pudesse retornar hoje, mas o que é isso? Como é que pode você... Quem diria que nós estaríamos conversando por um telefone, por um celular, conversando e se vendo, né? É algo assim... Inteligência... vamos dizer, se falava como se fosse uma coisa muito lá para frente, em desenhos animados como os Jacksons, né? Você via isso, né? A videochamada e tudo mais. E há algum tempo, ainda assim, jovem, quando a pessoa falava, um dia nós teremos uma videochamada, vamos nos ver ao mesmo tempo. E todo mundo fala, meu Deus, vai ser demais. E estamos aqui, na nossa normalidade aqui de hoje. É bênção de Deus, é Deus abençoando a mente humana, né? A mente humana, quando é abençoada por Deus para fazer o bem, para o progresso, para o bem das pessoas, do próximo, é algo maravilhoso. É algo maravilhoso, concordo com você plenamente. Átila, você é casado, né? Já sei que já é até vovô. Pois é, estou aqui na casa da neta. Ah, tá na casa da neta hoje? Tá. Aqui ela tem Wi-Fi, eu não tenho Wi-Fi, eu só tenho os dados, então eu acho que isso prejudica um pouco. Rapaz, faz uma diferença. Faz uma diferença mesmo. Ajuda. E como é que está sendo a experiência de ser avô? É maravilhoso, né? Algo... Você conhece, sabe, você já tem 3, né? 3. Tem 3. Pois é, tem Isadora, fez agora um aninho, e é uma bênção de Deus, é saudável, inteligente, feliz, é maravilhoso. Esse relacionamento, né? A família. Às vezes as pessoas não entendem por que na igreja nós falamos tanto da família. Mas a família é uma das coisas mais preciosas que podem existir para a nossa sociedade. Antigamente, em sociologia, se dizia a célula máter, né, da sociedade é a família. E que querem destruir. Muitas vezes. Mas isso aí eu acho que é aquela coisa. Ciclicamente, esses ataques acontecem na história da humanidade. A gente vê isso na Bíblia, né? Quando Balaão introduziu para entrar prostituição, ou seja, atacar justamente as famílias de Israel, o cerne de Israel. Que interessante que quando Balaão fala, eu não posso amaldiçoar Israel, e pergunta por quê. Ele diz, as tendas deles são formosas e suas habitações são belas. Esse é motivo. Mas o interessante é isso, são as famílias. As tendas são as casas, são as famílias.
São famílias formosas, formosas por fora e belas por dentro. E que né? A habitação é interior. Então, quando tem essa tanto aparência exterior quanto realidade interior de felicidade, é uma fortaleza inexpugnável contra toda e qualquer maldição. Verdade. E é isso que a gente tem que fortalecer as famílias. A família precisa ser aquele espaço, aquele cantinho, para a gente orar junto, chorar junto, nos momentos de luta, de prova, é da família que a gente tem que tirar força. É de Deus, é claro, mas a família que está ali junto para apoiar, para orientar, né, para ajudar. Nos momentos alegres também tem que ser compartilhado com a família. Nos momentos de luta, de prova, dificuldade, é na família que nós temos que achar o esteio, a força para que a gente possa superar. Né? E isso é muito importante. Tem uma colega de trabalho e ela é sozinha, os pais já faleceram, ela é a filha única. Eu sempre penso nela, eu falo, poxa, como é que pode, na hora de luta, da dificuldade, na hora de um aconselhamento, como é que deve ser? Eu falando isso, conversei isso com ela, como é que deve ser a vida, né, de uma pessoa assim que vive sozinha. E ela disse, Átila, não é fácil mesmo não é fácil. Tem dia que você quer chorar no ombro amigo, você sente falta da família, né? A família precisa ser valorizada, como hoje em dia falam muito da família na área política, mas é na família que eu sempre falo assim, às vezes você estiver doente, é a família que vai lá te visitar. Se estiver numa dificuldade, é com a família que você vai contar. Você morrer, é a família que vai lá te enterrar. Então, a necessidade de valorizar, de unir, de interceder. De viver em família, né? E tem aquela outra grande família, da qual todos tomamos o nome, né? Que é justamente a igreja. Igreja, né? É o corpo de Cristo, né? Que é também que nos traz tanta alegria, que nos fortalece espiritualmente e emocionalmente, onde nós encontramos o refúgio, a palavra viva, a palavra que edifica, que fortalece, que canta, que abençoa na igreja, porque aqui fora a gente não tem essa oportunidade, né? Às vezes são palavras despreciativas, te joga para baixo, você vai contar um problema, eu conheço alguém que morreu disso. Não, na igreja não, você tem uma palavra. Né? Você às vezes vai contar um problema, eu conheço alguém que morreu disso, eu senti isso. Não, na igreja não, repreendemos isso, vamos orar, vamos interceder, vamos crer, vamos confiar. Né? A palavra que levanta, que edifica, que alimenta o nosso coração. E, querido, se você está nos ouvindo, é só mesmo a palavra de Deus. Quer dizer, uma palavra de vida, né? Uma palavra de vida. É interessante isso, que tem umas coisas que acontecem na igreja, e eu digo, até mesmo a questão de uma justiça social. Você falou do estacionamento, né, das pessoas tomarem conta do estacionamento. Você sabe que meu pai, ele foi ministro ordenado da Union Church International, né? E que lá na Union Church, que era frequentada por estrangeiros, ingleses, americanos, e havia um holandês que era o presidente da Shell no Brasil. Você sabe o que ele fazia na igreja? O cara era o presidente da Shell no Brasil. Quando ele ia à igreja, onde ele trabalhava na igreja era organizando o estacionamento. Ele ficava botando os carros ali. Então, quer dizer, o camarada, um CEO, né? um chefe
de uma multinacional fortíssima. Eu já ouvi uma história assim também, que dizia que um dos assessores da corte britânica, né, um dos assessores da rainha, aos domingos, ele levava o órgão dele para a igreja para ele tocar. Então, veja você, a cruz nivela todo mundo. Na igreja não há nós somos, eu sempre somos uma corrente, então a corrente, todos os elos são iguais. Né? Muito bonito. Todos os elos são iguais. Então, a cruz nivela todo mundo. Eu posso ser lá fora presidente da empresa X, eu sou diretor da empresa Y, mas na casa do Senhor somos todos iguais, somos todos filhos de Deus. Né? Eu sempre aprendi isso, que um pastor sempre fala assim, olha, gente, pode chegar o artista mais famoso aqui do Brasil. Ele tem que ser tratado como tratamos todo mundo. Como todos são tratados, ele vai ser tratado também. E não tem que chamar atenção, ou você não tem que, me dá um autógrafo. Não, aqui a pessoa às vezes tudo igual lá fora. Às vezes a pessoa é famosa lá fora, mas ela chegou ali com o coração quebrado, chegou ali emocionalmente quebrado, precisando de Deus, precisando de uma palavra diferente do que ela está acostumada lá fora. Lá fora ela está acostumada a ser bajulada, aqui ela precisa ser tratada, precisa ser curada, precisa ser renovada por Deus, Amém. Alimentada pelo Espírito Santo de Deus. Então, eu tenho um conhecido que ele esteve na igreja do bispo Sandokan, na Coreia do Sul, né, lá em Seul, a igreja metodista de Seul, né, e naquela ocasião o presidente de Seul era membro da igreja. Então, o quê? Ele estava lá e aquela movimentação e tal, que o presidente entrou na igreja, pegou a sacola e colocou debaixo do braço e ficou junto com todo mundo aí. Que para recolher a oferta, o presidente era obreiro na igreja. Então, a igreja tem que ser assim. A igreja tem que ser assim. Tem que ser... Nós citamos aqui pessoas simples, né? Pessoas humildes, que é como aquele senhor que abria a porta todo domingo. Eu me lembro que quando ele fez aniversário, ele deu o que era, na época, equivalente a R$1 pelo ano de vida dele. Ele deu uma oferta, que falou que está aqui, pastor, entregou o título lá, chamou até a atenção do hoje bispo Tito Oscar, né, mas pastor Tito naquela época, porque ele disse, não, por cada ano de vida, e que era uma oferta quebrada que ele deu, né, por cada ano de vida que Deus me concedeu, abrindo aqui a porta. E até mesmo, eu não me lembro quem foi que disse a respeito dele, né, que ele abria a porta para todos. E no céu, quando ele entrar, abrirão a porta para ele. Né? E ele entrará, e Deus vai honrá-lo pela boa obra que ele fez, abrindo aquela porta. Verdade. Abrindo Ministério que Deus deu a ele, ele assumiu, né? Pegou, cumpriu cabalmente seu ministério, né? E feliz daquele que recebe o ministério, recebe o dom e procura cumprir cabalmente seu ministério. Porque, às vezes, o pastor Luiz, são tantos imbecis, são tantas lutas, são tantas as barreiras para você desistir, para você olhar para trás, para você, sabe? Mas é Deus que te fortalece, é Deus que te renova, é Deus que está na frente. A batalha é dele, a obra é dele. Amém. Capacita, ele fortalece. Amém. Isso é uma bênção. É uma bênção mesmo. Átila, nós oramos ao Senhor para que Deus continue te abençoando cada vez mais, especialmente nessa obra
à frente da Igreja de Nova Vida do Santo Cristo, né? Eu brinquei com você e disse que você está levando um Cristo Santo para o Santo Cristo, né? Que você está fazendo essa obra maravilhosa, que Deus realmente multiplique, encha, como a Bíblia diz, encherei os seus celeiros, que possa encher assim de vidas, vidas e mais vidas, obreiros e mais obreiros, o seu ministério aí. Nós queremos agradecer muito, nós vamos chegando ao final desse debate-papo aqui, né? Passa muito rápido, né? Esperamos, passa rápido, né? Passa rápido. E dá os parabéns para teu primeiro ano como avô, né? Que venham mais netos, que você fique feliz aí com os seus netos ao redor de você. Você falou uma coisa interessante dessa comunhão de família, que no latim, essa palavra que nós usamos, lar, né? Vem da palavra lareira, que é justamente essa reunião acolhedora que aquece ao redor da lareira, né? Isso que é uma figura que, para nós que vivemos num país tropical, não é tão presente. No sul já é mais presente, né? No sul, sim. No sul a gente vê, né? Porque faz frio. Então, esse lugar acolhedor, esse lugar que todo mundo chega perto, que todo mundo fica junto, que se come junto, que se ri junto, que se chora junto, que se permanece junto, para poder sobreviver junto, né? Ao inverno, à lareira. Você sabe que eu peguei uma nevasca uma vez nos Estados Unidos, na região de New Jersey, e o dono da casa acendeu a lareira. E realmente, rapaz, é uma coisa hipnótica. Você fica olhando para aquilo. Deve atrair, né? Ela deve atrair as pessoas. Atrai. E fica todo mundo ali, estava a tia Thelma, né? Estava a tia Thelma lá, e a tia Thelma sentada junto à lareira, assim. Eu falei, gente, mas parece uma pintura, um quadro, assim, que a pessoa pode fazer. A família inteira espalhada pela sala, assim, todo mundo. Até eles tinham um cão também, o Max era o nome do cão, e ele se colocou junto de todo mundo ali. Eu falei, Jesus, isso é uma foto de postal que dá uma coisa dessa. Isso é família. É a gente estar junto no calor familiar. A nossa lareira é o calor familiar mesmo. E parabéns. Muitas pessoas desistem, né? Diz que é grande o número de pessoas que somem, desaparecem da família. Muitas pessoas desistem, né? Mas família é isso. Às vezes tem a discussão, às vezes tem uma gritaria, mas a gente tem que, Senhor, abençoa minha família, abençoa minha casa, Senhor, restaura, conserta minha família, põe minha família nos teus caminhos, né? Não desistir da família, não sumir, não desaparecer. Família é assim, família às vezes o irmão não está bem com o outro, não é verdade? Mas nós não podemos desistir, precisamos um dos outros, precisamos da família. Amém, amém. Pastor Átila, muito obrigado por tudo. Espero que numa próxima vez a gente consiga aí também falar de novo, né? Hoje deu tudo certo, ó. Não deu um problema. Foi ótimo. Então, agradece a eles aí por nós, tá bom? Um grande abraço. Pastor, Deus abençoe, obrigado pela oportunidade. Um abraço na esposa Luiziana, nos filhos, nos netos. Obrigado. Amo vocês, né? Obrigado. Vocês estão no coração. E aí, como os pastores da Nova Vida falam, né? Que veio do Bispo Roberto, isso, que Deus os abençoe. Rica e abundantemente. Amém. Pronto. Não podia deixar de ter, né? Um abraço. Tchau, querido. Paz.